Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias nesta quinta-feira. Quinta-feira, dia 2 de fevereiro, mais uma edição aqui do seu jornal Na Hora do Almoço. No primeiro bloco você acompanhou as principais notícias de Valadares e região, do Brasil e do mundo. Lembrando que você também pode acompanhar o Superi Notícias através da nossa fanpage do Facebook, só acessar Superi TV. E lá, meu amigo, você vai encontrar não só o Superi Notícias, mas também toda a grade de programação aqui da Superi TV. Canal 20. Neste segundo bloco, tenho a honra de conversar com a cirurgiã dentista doutora Marcela Queiroz. Ela que está aqui para poder falar sobre o Invisalign. Você conhece, sabe do que se trata esse tipo de procedimento? Pois é, hoje temos aqui, está aqui ao meu lado, uma renomada dentista para poder falar sobre esse procedimento, que é algo novo no mercado, principalmente no Brasil, mas que ainda é alvo de muitas dúvidas por parte de nós brasileiros. Doutora Marcela, primeiramente, seja muito bem-vinda. Obrigado, acima de tudo, por ter aceitado o convite. Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Obrigada pelo convite. E vamos falar um pouquinho sobre odontologia, sobre a ortodontia, o Invisalign, os alinhadores invisíveis, tirar algumas dúvidas e vamos começar. Para a gente poder começar nosso bate-papo, como você mesmo deixou perdão pela redundância, temos muitos assuntos para serem falados aqui. E quando a gente fala sobre o profissional da odontologia, principalmente aqui em Governador Valadares, eu recebo vários aqui, é visível o movimento de expansão que vive essa categoria, não só a nível Brasil, mas principalmente aqui em Governador Valadares. A cada esquina, principalmente aqui no centro, você vê alguma clínica, vê algum consultório particular ou uma clínica popular, e isso só reforça o quanto tem crescido esse mercado. Você é especialista em ortodontia. E quando a gente fala sobre o mercado da odontologia hoje, diferentemente de outrora, que você falava no dentista, era o clínico geral. Hoje existem várias especialidades e várias especializações. Conte mais sobre a ortodontia, fazendo um favor. Vamos lá. A odontologia, como toda a área da saúde, ela passa por muitos avanços tecnológicos. Sim. E esses avanços, eles vêm justamente para somar agilidade no trabalho, no tratamento, formas de oferecer um tratamento mais rápido, sim, mais eficiente. E na ortodontia em específico, como no meu caso, que é a área que eu atuo, hoje a gente consegue ver que existem inúmeros tipos de aparelho. A gente sai um pouco daquele convencional de borrachinha, ou metálico, que por muito tempo foi usado, mas que ainda uso e tem um eficiente resultado. E a gente vai um pouco para a parte do estético, né? Porque adolescentes jovens muitas vezes preferem o metálico, sim, porque tem a borrachinha e tudo. E quando colorido, a borracha, escola, amiguinho colocou azul, vou colocar verde, por aí vai. Mas a odontologia, ela vem com inovações e isso faz muito bem pra gente conseguir entregar um resultado ainda melhor pro paciente. E sobre aparelho e sobre estética, é aí que entra o Invisalign. Nome bonito, mas que é alvo de muitas dúvidas. Você que também atua nessa área, eu queria saber de você do que consiste o Invisalign e quais são os grandes benefícios desse tipo de procedimento. Vamos lá. O Invisalign, alinhadores invisíveis, né, no caso, porque Invisalign é uma marca, os alinhadores invisíveis, que são aquelas plaquinhas que a gente coloca no dente, tem um uso frequente, sim, que quando o paciente aceita esse tratamento, a gente tem algumas placas que a gente entrega para ele, instruções de como usar e tudo. Ele veio como uma revolução, assim, gigantesca, ao meu ver. Porque a questão das pecinhas coladas nos dentes, muitas vezes, incomodam os pacientes. Incomodam na higienização, incomodam na hora de tirar foto. Tem gente que está de aparelho e não consegue tirar foto com medo de sorrir, não quer sorrir. Então, o Invisalign veio para... é quase que invisível. O aparelho é muito detalhista, sim, você conseguir enxergar o Invisalign na boca do paciente. A gente consegue corrigir toda e qualquer má oclusão com o Invisalign, dentro de algumas limitações de paciente para paciente, porque como tudo na medicina depende muito do paciente. Então, mas os resultados, assim, são lindos e em um curto período de tempo. Sim. Porque anos atrás o tratamento ortodôntico, além de doloroso, era demorado. Então o paciente, a primeira coisa que o paciente chega para mim
chega no consultório e me pergunta quanto tempo eu vou ficar de aparelho? Sim. Então, a gente dá as opções. O convencional vai ser X, o estético, que é de pecinha também, vai ser Y, Sim. e tem o Invisalign, que a gente consegue um bom resultado num curto período de tempo. Porque o uso é 24 horas por dia, 22, Sim. que a gente só tira para comer e para higienizar. Então, isso chama muita atenção do paciente. Menos tempo, menos desconforto e não aparecem as pecinhas, não tem pecinha. Em relação à questão das restrições, e quando a gente conversa com algum profissional da saúde ou sobre algum assunto que está inserido no contexto da saúde, independentemente de qual seara seja, é sempre muito importante falar das restrições, se todo mundo pode usar. Em relação à questão do Invisalign, ele é recomendável para qualquer tipo de público, para qualquer tipo de pessoa, ou existem algumas restrições? Existem restrições, como qualquer tipo de tratamento. Existe uma melhor indicação, existe limitações em cada caso, como nos aparelhos convencionais. O que vai depender disso? Níveis de maloclusão, porque existem vários tipos de maloclusão. Então, o Invisalign ele vai ser muito benéfico em oclusões que necessitam de um pouco menos de movimentação, se comparado a movimentações quando a gente precisa extrair dente, colocar dente no lugar. Quando a gente fala que o paciente é caso cirúrgico, então o Invisalign ainda não consegue suprir toda essa necessidade. Sim. Mas é um campo que, mesmo já há anos, porque ele não é tão recente, tudo a gente precisa ainda de inovação. Exatamente. Então, assim, eu acredito que a gente vai chegar num patamar dos alinhadores que corrija qualquer tipo de maloclusão. Mas ainda assim existem restrições. Quando a gente fala de algo muito novo e que gera muitas dúvidas na cabeça de qualquer pessoa, e principalmente quando é algo voltado para a área da saúde, já existe aquela dúvida e aquela seguinte indagação. É viável financeiramente para todos os tipos de público? É algo que requer um investimento um pouco maior? Dito isso, te pergunto, é viável qualquer pessoa pertencente a qualquer classe social fazendo algum tipo de investimento pode adquirir o Invisalign? Sim. Por ser novo, é claro que o custo-benefício ele é um pouquinho mais elevado do que se comparando aos convencionais, aos aparelhos convencionais. Uma vez que é tudo online, vamos dizer, a gente faz um escaneamento da boca do paciente, não é mais raio-x convencional. Sabe aquele negócio de, vou numa clínica radiológica ficar tirando vários raio-x? Não. A gente faz um escaneamento com uma câmera intraoral. Então, os equipamentos em si, eles têm um custo elevado e, por isso, ainda o custo para o paciente aderir a esse tratamento do alinhador é um pouquinho mais alto comparado ao convencional. Mas é tudo, vamos dizer assim, investimento. Claro. Então, se o paciente, é custo-benefício, o paciente não quer peça, o paciente quer um tempo de tratamento mais rápido, o paciente quer poder sorrir sem aparecer metal na boca. Então, é algo que dá pra gente pesar. Sim. Mas é mais caro? É mais caro. Compensa? Compensa. Você é muito jovem e já está inserida nesse mercado da odontologia aqui em Governador Valadares e também em outras cidades, sua cidade natal. Gostaria de te perguntar, já te perguntando, como você, doutora Marcela, vê esse movimento de expansão que vive esse mercado odontológico? Diversas vezes já recebi aqui profissionais ligados a essa área e é sempre muito importante fazer essa pergunta porque cada profissional possui um tipo de opinião, possui um tipo de visão. Como você enxerga esse movimento de expansão do mercado da odontologia aqui em Governador Valadares? É um mercado que só cresce. A cada dia que passa, a gente vê mais cirurgiões dentistas inseridos no mercado de trabalho, faculdades de odontologia com turmas grandes. E o que vai diferenciar em si, eu posso dizer, com a minha vivência, que é o seguinte. Tipos de aparelho a gente sempre vai ter. Sim. Inovação, aparelhos novos. É igual novos celular, materiais, igual celular. Ano que vem tem outro novo. Então, muito além dos acessórios que a gente diz, né? Dos materiais e dos tipos de aparelho, o objetivo da odontologia, da ortodontia, vai ser sempre o mesmo. Sim. Vai ser devolver função, elevar a autoestima do paciente, devolver vontade e prazer de sorrir. Então, além de qualquer
tipo de aparelho, a gente tem que pensar o seguinte, a técnica, o conhecimento da técnica vai fazer toda a diferença. E o caminho que você quer trilhar. Porque assim, eu tenho uma frase que eu já ouvi anos atrás e eu levo para minha vida. Se você não sabe o seu destino, qualquer caminho serve. Exatamente. Então assim, não é o meio que vai te levar. Na verdade, são os meios, né? Mas você tem que ter um foco. Sim. Então o tratamento ortodôntico, ele vem, não só o tratamento ortodôntico, todos os tratamentos odontológicos, eles necessitam de um correto diagnóstico, eles precisam de um plano de tratamento rápido, eficaz, seguro, e que a gente consiga entregar para o paciente um bom resultado, que ele se sinta satisfeito. E a cada dia que passa, a gente vê muito mais o paciente. Tipo, o paciente chega no consultório e a gente pergunta qual a sua queixa. Sim. E aí ele vem para conversar com a gente. Então, a gente ouve muito, antes de traçar um plano de tratamento. Então, acredito que vai muito além dos tipos de aparelho, das faculdades, vai mesmo do domínio da técnica, da indicação correta. Sobre esse movimento de expansão, como tudo na vida, tem os pontos positivos e os pontos negativos. Você que é da área, consequentemente, possui contato com outros profissionais e outras profissionais ligados à área da odontologia. Te pergunto, o que você acha que poderia ser feito de uma forma diferente? O que você vê de ruim nesse movimento de expansão? Porque, como eu disse, repito, como tudo na vida, tem os pontos positivos e os pontos negativos. Existem algumas mazelas, algumas coisas que, se corrigidas, poderiam ser feitas de uma melhor forma por parte de vocês, profissionais, ou de pessoas que possuem consultórios. Enfim, o que você acha sobre isso? Vamos lá, como o campo está muito extenso, o profissional ele tem que se diferenciar. Diferenciar-se como? No tratamento com o paciente, isso faz toda a diferença na empatia que você tem que ter com o paciente. Você não pode enxergar o paciente como um simples cliente. Porque por muitas vezes, em alguns casos, a gente vê isso, que o paciente acaba virando cliente. E sim, ele não deixa de ser cliente, claro, mas além de ser cliente, ele é seu paciente. E a gente fica íntimo dos pacientes, ainda mais na ortodontia, que a gente passa um tempo maior com ele. Então, esse crescimento e rápido que está acontecendo, ele faz com que os profissionais tenham que ter pé no chão e se diferenciar. Sim. Nas especializações, no tratamento com o paciente, no ambiente acolhedor para o paciente. E hoje em dia a gente tem várias técnicas, vários ensinamentos para criar o atendimento odontológico mais leve, mais tranquilo. Sim. Porque por muito tempo já foi muito traumático. Por muitos pacientes antigos, né, dizem que ir ao dentista era uma tortura. A famosa síndrome do jaleco branco. Síndrome do jaleco branco. Então, hoje a gente tenta se diferenciar nesses quesitos, para não cair no comodismo. Sim. Porque se muita gente faz a mesma coisa, uma hora não tem critério de qualidade, alguma coisa do tipo. Então, assim, ao meu ver, é se especializar não só na técnica, mas também como empatia com o tratamento ao paciente. Sobre a saúde bucal das pessoas mais velhas, dos mais idosos, e por que é importante pegar esse público e colocar no alvo da nossa conversa? Porque são pessoas que se acostumaram a ir até um dentista, a frequentar consultórios odontológicos no passado com o famoso clínico geral e muitas das vezes, isso tem vários exemplos, vários relatos, às vezes o profissional deixava de ver alguma situação que poderia ser maléfica para a vida desse paciente. E hoje em dia, com essa gama de profissionais que existem no mercado de odontologia aqui em Valadares, mas a nível Brasil, é possível corrigir tudo, ver tudo e fazer com que esse paciente mais velho, mais idoso, possa ter uma saúde bucal a melhor possível. Como é que você vê e qual a importância de reforçar a ideia de ter uma saúde bucal interessante, positiva, principalmente para esse público mais velho? Tem-se uma ideia errada de que, tô velho para ir ao dentista, tô velho para colocar aparelho, não é? Sim, acontece. Acontece. Então, assim, hoje a gente trabalha numa equipe multidisciplinar, porque antes era o clínico geral, Sim. até mesmo dentistas práticos, que nem eram formados, e sim atendiam praticamente, e aí atendia pai, mãe, filho, avô, e por aí vai.
Mas hoje, como a gente consegue uma equipe multidisciplinar, a gente consegue abraçar o paciente em todas as suas necessidades. Seja na necessidade periodontal, que muitos idosos têm. Periodontal é gengiva, osso. E aí, a questão do aparelho. O paciente, que ele é mais velho, antigamente falava, não pode colocar aparelho em pacientes mais velhos. Mas se ele tiver com uma saúde bucal, ok, tudo controladinho, a gente consegue sim, melhorar a estética do sorriso com o aparelho. Então, a ideia é aquele clichê. Visitar dentista de 6 em 6 meses. Conversar abertamente com o dentista, sabe? A gente está lá, tipo, para ajudar, a gente está lá para ouvir. Então, eu acho que a equipe multidisciplinar, ela faz toda a diferença, porque cada um vai cuidar de uma parte. Então, se o paciente não está apto a colocar um aparelho, ele vai fazer um tratamento anterior para estar apto daqui a um pouquinho. Sobre saúde bucal e também a pandemia. E como o dentista, ele precisa ter esse contato íntimo, que eu falo no quesito de ter o contato presencial, pessoal, com o paciente, e durante a pandemia, como todos nós sabemos, principalmente nos períodos mais agudos, isso acabou se tornando inviável. Como é que vocês, dentistas, se viraram e como a odontologia saiu desses períodos mais agudos da pandemia? Dá para poder fazer uma avaliação? Durante a pandemia, todos fomos pegos de surpresa. Clínicas tiveram que ser fechadas temporariamente, consultórios fechados temporariamente. Uma coisa engraçada é porque em cidade pequena, o paciente vai na casa do dentista. Se precisar, o paciente vai na casa do dentista. Sim. Já me aconteceu, mas claro que não para procedimentos invasivos. Mas, por exemplo, doutora, eu tô com dor aqui, o que a gente pode fazer? E aí acontece da gente fazer aquela consulta ali rapidinha, claro que sim, sem ser invasivos. Mas a pandemia, ela deu uma travada. E pra gente, quando voltou a funcionar normalmente, os pacientes sentiram também. Eles voltaram falando, né? Nossa, eu precisava de um dentista e não tinha. Sentiram falta desse contato. Sentiram falta do contato. Porque a gente consegue responder mensagem, a gente consegue atender ligação, mas não é a mesma coisa. Claro. Então, manda uma foto aí, não é a mesma coisa. Eu acredito que está instaurado já, na maioria das pessoas, essa visita regular ao dentista e esse contato. Hoje em dia, eu acho que a cada dia que passa, mais os pacientes sentem essa necessidade, porque acaba ficando algo próximo, algo íntimo. Não é só profissional-paciente. Então, vai muito além disso. Doutora Marcela Queiroz, muito obrigado por esse bate-papo. Foi uma honra poder ter te recebido, conversar um pouco mais sobre a ortodontia, sobre o momento que vive, né, esse mercado odontológico aqui em Governador Valadares, sobre o Invisalign. Foi um prazer, sucesso, e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Obrigada pelo convite, Gustavo. E estou sempre à disposição. Tamo junto, doutora Marcela. Próxima vez vou chamar a doutora Marcela para poder falar sobre musculação, porque a mulher é mais fibrada do que tudo. E mais uma coisinha que a gente não falou, sobre os óleos essenciais. Aí, ó, já deixei a deixa pra gente poder Quero falar sobre eles também, porque a gente consegue associar muito bem a odontologia a terapias auxiliares complementares. Já fica a dica para a gente poder marcar um outro bate-papo para poder falar sobre esse assunto também pertinente e importante. O Superi Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto amanhã a partir de meio-dia aqui na tela da Superi TV, canal 20. Até mais!